Muito bem, amigos, o Palavra de Honra começa agora aqui pela Jovem Pan News Campinas, também pela TV Artes, Cultura Jaguariúna, TV Sol Indaiatuba, TV Todo Dia Americana, Rede QDM de televisão, levando a nossa imagem, a nossa palavra a quase todo o Brasil. E você também confere pelas redes sociais. No programa de hoje vou entrevistar um advogado que teve uma vida marcante, a vida acadêmica marcante e uma profissão, uma militância na advocacia respeitável. Dr. Pedro Maciel. Faça um break que a gente volta já. Caríssimo Pedro Maciel, ei meu Deus do céu, aquela PUC rendeu, né? Muitos talentos na Pontifícia Universidade Católica nos anos 80, Sem né? dúvida, anos de efervescência, né? A ditadura nos seus estertores, né? Todos nós, jovens o suficiente para acreditarmos que um mundo maravilhoso estava pela frente, tanto para nós individualmente, nossas famílias e para o país, e participamos tanto quanto possível de tudo que aquele momento da história, aquela quadra da história, como dizem, possibilitou que participássemos, né? Desde a eleição para governador em 82, depois de 20 anos, depois a luta pelas diretas em 84, a eleição do Tancredo, o sofrimento pela morte do Tancredo e tudo que veio depois, né? Inclusive nós, né, Thanos? Estudamos uma Constituição e quando nos formamos precisamos estudar outra Constituição. Que bom, né? Que beleza. Eu acho que levei muitos anos para entender os avanços da Constituição de 88. Acho que muita gente ainda não compreendeu, né? O que são direitos e garantias fundamentais, né? Acho que até dentro do Poder Judiciário nós encontramos barreiras. Mas deixa eu começar um pouco pela sua vivência política, porque você foi muito controvertido, né? Afinal de contas, você é de esquerda ou de direita? Você está aqui numa rádio de direita, a Jovem Pan, né? Mas fica tranquilo. Somos todos democratas, né? Fundamentalmente democratas. Mas não tinha essa minha rotulagem? Formação, sim. A minha formação, né? Eu sou filho de um comunista e neto de um comunista. Né? Como eles diziam, somos nacionalistas. Né? Porque eles não falavam em comunismo, não. Eu entrevistei aqui o Almino Afonso há pouco tempo, está com mais de 90 anos, lúcido, né? E eu perguntei para ele, ô Almino, você é comunista? Ele falou, não, jamais, eu sou nacionalista. É o perfil estruturante, vamos dizer assim, daquela geração que nasceu na primeira metade do século XX, né? Oriundo das classes operárias, da classe média urbana, todos eles eram o que se chama hoje de esquerda, mas com um viés grandemente nacionalista, né? Muito influenciado pela ditadura e pela presidência do Getúlio, que era um ditador de viés fascista, mas com uma marcantemente nacionalista. Isso, né? Tanto que vieram, né? Petrobras, tudo veio com Getúlio, né? As grandes estatais brasileiras, essa é uma questão interessante isso, né? Mas e você, afinal de contas, para onde você tendeu? Quem é Pedro Maciel? Eu sou um democrata de esquerda. Eu não sou um social-democrata no sentido clássico, né? A minha formação política toda se dá no PT, né? Dos 16 aos 27 anos. Quando eu digo formação, porque naquela época haviam cursos de formação semanalmente. Né? Inicialmente em Cajamar, depois com o fortalecimento dos diretórios locais, haviam cursos de formação nos próprios municípios. Mas o PT nasceu com muitas alas diferentes, né? Negativo. Não? Negativo. Então explica isso para os nossos ouvintes. O PT nasce como um partido social-democrata, de viés trabalhista, com uma proposta marcantemente para a classe média trabalhadora urbana. O que aconteceu foi que, com a viabilização eleitoral, político-eleitoral do PT, outros partidos, inicialmente clandestinos, pegaram carona
na viabilização político-eleitoral institucional do PT, e aí sim, aí você tem razão, que essas alas, elas se consolidam. Contaminaram a ideia básica. Agora é bom explicar isso para os nossos ouvintes, telespectadores, porque esta origem do PT tem uma história, e porque muito se confunde, né? Porque hoje você fala assim, o PSOL está aqui, o PSOL não era PT, né? Por exemplo, ai meu Deus, esqueci o nome dele, um político tão importante que Ivo foi Valente, também, mas Chico Alencar. faleceu recentemente, lutava muito pela reforma agrária. O Chico. Também, todos esses tinham o mesmo objetivo. Bom, mas o que interessa saber é o seguinte: alas mais radicais, falava-se até numa ala da Albânia, você lembra disso? Isso é PCdoB. Então, o PCdoB, mas não todos estavam dentro do PT e de repente... Negativo. Não, Negativo. o PCdoB já estava fora. Estou falando dos anos 80. Não, o PCdoB nunca esteve dentro do PT. Aliás, o PCdoB, por muitos anos, combateu o PT por entender que o PT funcionava como uma espécie de... teria sido criado no mesmo gabinete que idealizou a abertura democrática. O PT teria sido criado para o PCdoB dos anos 80 pelo Golbery, para atrapalhar a unidade da esquerda, do Couto e Silva, Isso, né? Que era um dos que participaram do triunvirato brasileiro. Sim. Nós tivemos um período onde nós tivemos 3 generais tomando conta, né? Acho que foi um dos períodos mais difíceis 68, da democracia. 68, 69, 70, 71. Mas é interessante, o PT daquela época é o PT de hoje? O PT nasce em 80, essa é a minha leitura, não, né? Claro. Nasce como um partido, e eu convivi suficientemente com o Jacó, com os petroleiros, né? Em traços mais rápidos com o próprio presidente Lula, e eu tenho convicção que o PT nasce como um partido social-democrata, para atender demandas da classe média urbana, do trabalhador urbano, funcionários públicos, funcionários de grandes empresas metalúrgicas, grandes empresas do setor petroleiro, no caso a Petrobras, né, muito especialmente, sem nenhuma proposta para o campo, sem nenhuma proposta de ruptura institucional. Tanto que há quem diga, né, agora que vem o lado que os meus amigos mais à esquerda que eu, inclusive meu filho mais novo, dizem que eu sou um cara de direita. O Lula está muito longe de ser um socialista. O Lula, eu posso afirmar categoricamente que ele é um social-liberal. Olha que escândalo que eu estou dizendo, né? Como é nossa... Você sabe que nós estamos gravados, você vai para vários municípios aqui, vão falar para o Lula, hein? Eu sou idoso. Chegamos em Brasília também. Eu sou idoso. Então eu tenho... Inimputável, então pode falar. Então quase. Tá bom. Mas o Lula nunca teve, pode ter a retórica, dependendo do público para o qual ele fala, mas o Lula é alguém da composição. Né? Usando os termos marxistas, né? Marxólogos, ele é alguém da composição entre o capital e o trabalho, não da ruptura, e não do confronto entre o capital e o trabalho. Você pega os 8 anos de presidência dele, nada foi reestatizado, absolutamente nada, que era um dos grandes temores do mercado. Mas que ele falava, né? Depende do público. Mesmo agora, nessa última gestão, a Eletrobras, por exemplo, ele fez que fez, ela foi privatizada, na hora que entra Lula, nossa, as ações caem, porque ele, durante a primeira fase do governo... Aí é mais sofisticado. Então me conta essa história. É muito sofisticado. Nenhum país capitalista do mundo, e o mundo é capitalista hoje, não há nenhum país que não seja capitalista, e nenhum país capitalista que vive em prosperidade prosperou sem investimento estatal. Né? Sem muito investimento estatal. Você pega, para trazer para a contemporaneidade, para o jovem poder se interessar pelo que nós vamos dizer, todas as empresas do Elon Musk, todas, se alavancaram e se alavancam grandemente com eles não chamam de investimento, são contratos com o governo. É verdade. Né? É dinheiro público. Então, o desenvolvimento tecnológico realizado pelas empresas privadas ocorre exclusivamente, ou grandemente, ou quase integralmente, por investimento público, que é o que o Josias de Souza, que é o sociólogo da moda, é um grande sociólogo, quando ele escreve os 2 últimos livros dele,
Ele diz que a maior corrupção da história da humanidade não está em nenhuma dessas que nós acreditamos que seja um exemplo disso, né? Não vou citar aqui necessariamente, né? Porque não se dá milho para bode, né? Mas estaria na transferência permanente de recursos públicos para a iniciativa privada. A Eletrobras é uma empresa estratégica. Ela não é uma empresa, necessariamente que tenha que vender energia elétrica para o mercado, mas ela deveria funcionar como uma empresa que garantiria o recebimento da energia elétrica para todos nós, né? Quando você transfere isso para a iniciativa privada, o Estado renuncia à capacidade de interferir. Nos termos do artigo 174 da Constituição Federal, o Estado, tanto quanto possível, deverá financiar políticas públicas de tal ordem para dizer para onde vai o desenvolvimento. Mas as agências fazem mais ou menos esse papel, que é o contrapeso, né? Na linguagem na perspectiva de uma economia liberal. Né? Pedro, esse programa é capitalista? Vamos aos nossos comerciais, vamos todos. Por favor. Renato, eu faço um break e a gente volta já. O PHS Samaritano Saúde é o plano de saúde ideal para você, sua família ou empresa. Com mais de 2.300 médicos credenciados e uma ampla rede hospitalar. Oferecemos centros clínicos, exames, internação, maternidade, UTIs, medicina preventiva e telemedicina. Se ética, excelência e humanização é tudo que a sua saúde e de quem mais importa merece, você já sabe onde encontrar. PHS Samaritano Saúde, nós cuidamos de você. Transformar sua carreira pode começar agora. A Unifad está com o vestibular aberto para o meio do ano. Escolha entre cursos de saúde, engenharias, negócios e tecnologia. Em uma instituição com nota máxima no MEC e estrutura completa para sua formação. Aproveite as condições especiais na matrícula e dê o primeiro passo para o seu futuro. Inscreva-se agora. De volta para você com palavra de honra aqui em Jaguariúna, em Indaiatuba, Americana, Piracicaba e todo o Brasil pelas redes sociais, Instagram. Confira as minhas crônicas pelo Instagram, hein? Você entra lá, @jtanosjr. Pedro Maciel, doutor Pedro Maciel, que coisa boa. A gente falava dessa visão política, né? Falamos do PT, você falou da Eletrobras, são visões importantes. Você tem uma visão do cenário político, administrativo, nacional, político e administrativo muito bom, uma visão muito boa. Pedro Maciel, fala para mim um pouquinho desse governo Lula. O Lula governou o Brasil por 2 vezes. Está voltando numa terceira. Já tem 80? Não, acho que já tem 80 anos. Lula né? fará 80 anos. Está na faixa dos 80. Como é que você está vendo esse governo chamado aí de coalizão, né? Que para mim é um salseiro sem tamanho, né? Márcio França ali, Tebet a colar. Enfim, muita gente dividindo o filé. Não é? Dá para governar assim? Essa é uma pergunta complexa também, né? Você é um entrevistador que gosta de colocar a gente em saia justa. O governo Lula, de 0 a 10, Lula 3, de 0 a 10, eu tenho dito isso que também choca os meus amigos mais à esquerda, é nota 6. 6 está bom já, dá para passar em muito lugar aí. Não, tanto que ele será reeleito. Né? Apesar de Mas você viu, deixa eu provocar, jogar um salseiro, porque agora as pesquisas estão ruins para ele, hein? Sim. A eleição a campanha começa só daqui a um ano. Mas ele é bom de campanha, né? Ele tem um talento. Será que ele vai ter saúde para isso? Não sei. Há muito tempo eu não tenho contato nenhum com ele, porque o meu contato com a família era através do Calil. O Calil mudou para Portugal, lembra do Calil? Lembro. O Calil mudou para Portugal, então não tem mais o contato Calil, direto. Filho do Jacó. Filho do Jacó. Tinha uma produtora aqui, foi a maior Cassete. M7. Foi a maior produtora de vídeo do interior de São Paulo. O Calil era M7 mesmo, porque a M7, eu tinha uma escola de arte, ela fez um desenho animado, ela tinha produção.
Eu fiz os desenhos e eles animaram. Você desenha ainda, tá? Muito. Você desenha muito bem. Né? É que, com a minha idade, eu assino lá Thanos Júnior, né? O pessoal acha que é filho, né? Fala, eu vi um desenho do seu filho outro dia num jornal, né? Fiquei 10 anos lá no Caderno C do Correio Popular. Correio, né? Tudo está sendo reinventado agora, né? Mas era tiras diárias, né? Então você tem um governo nota 6 exatamente por conta da esquizofrenia que foi necessária. Houve uma outra coisa que eu tenho, não é que eu estou falando para você, eu tenho dito isso por escrito e assinado, né? Tanto no Correio Popular quanto no 247, como em outros portais, mais à esquerda e mais ao centro. O PT não venceria sozinho aquilo que eu chamo de a extrema-direita. O PT, Lula não venceria sozinho aquilo que eu chamo de extrema-direita. Quer dizer, era do Bolsonaro aquela eleição se não houvesse uma grande coalizão do centro-direita para a esquerda. Né? Então, desde o centro-direita democrático até a esquerda, eu vou dizer a esquerda democrática, porque há também a esquerda que não tem o apreço necessário à democracia liberal. Então, abriu-se bastante o leque, né, de composição, e todos aqueles que apoiaram essa vitória, dentro da lógica da democracia de coalizão, obtiveram seu espaço. Além desses que apoiaram Lula desde o primeiro turno, alguns partidos que apoiaram Bolsonaro no primeiro turno e no segundo turno também têm espaço no partido, né? Agora, se a gente puder voltar um pouquinho, né, para eu justificar o meu 6, porque se a gente pegar só os indicadores macroeconômicos, todos eu deveria dar nota 8 para o governo, porque os indicadores macroeconômicos, apesar de ninguém gostar de falar de parte, né, das pessoas do nosso mundo, não querendo falar isso, eles são muito bons, mas eu não vou falar deles agora, né, poderíamos falar disso em outro momento. A questão é que nós falamos da Constituição, né, que nós começamos estudando com uma e tivemos que reaprender depois. Essa Constituição, que tem, sob ponto de vista filosófico, ela é de natureza social liberal, ela não é social-democrata, portanto ela não está à esquerda, e ela não é liberal, ela não está à direita. Ela é uma Constituição de centro. Então, que ela tem valores sociais e valores liberais. Para entender mais facilmente isso, a gente olha o artigo 170, que abre o título da Ordem Econômica e Financeira, onde tudo é dual. Né? A Ordem Econômica e Financeira é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Olha o princípio. Deixa eu te colocar no tacho do pasteleiro. Vamos lá. Dá uma frita, come pastelzinho de feira. Lá no IGA, no Cambuí. Meu Deus. Eu também. Uma delícia. Mas vamos lá, você é o pastel, vou dar uma fritada e você veja o que você pretende, a torrada que você prefere, né? A coisa é a seguinte, nós tivemos grandes escândalos no Brasil que apareceram sempre no período Lula, os grandes, Mensalão, Roberto Jefferson, né? Eu acho incrível essa história do Roberto Jefferson, né? O homem-bomba, né? Em qualquer lugar ele é homem-bomba. Roberto, Mensalão, depois Petrolão, e agora Correios, né? Envolvendo Mensalão. E agora nós temos esse novo escândalo. Me fugiu. Do INSS. Isso, nossa senhora, nossa, fugiu à toa, já fiz umas 5, 6 crônicas com esse tema, inclusive com relação ao consignado, né? Aposentado que entrou na lista agora que está se aposentando, ele recebe mais crédito do que ele vai conseguir pagar no final da vida inteira. Você já viu como é uma artimanha, um negócio de louco, né? Mas enfim... Criminoso. Criminoso, né? Esse negócio de consignado para aposentado, eu acho até que para o trabalhador também, depende dos limites. Eu não vi todas as regras, mas para o aposentado eu sei que é criminoso e eu pergunto a você, essa coisa do aparelhamento do Estado, não é? Que deve acontecer em todos os governos, mas foi visível em função dos escândalos. Não é um perigo isso? Como é que é a relação do governo com esses escândalos? Você tem uma ideia do que passa na mente desses administradores? Porque o INSS estava na mão do Lupe, eu não vi o Lupe ser processado. Não é? Eu não vi o Lupe prestar declarações, depoimentos e tal. Ninguém está processado ainda, mas o Lupe
E toda a equipe dele é investigada pela Polícia Federal. Se a gente puder começar do presente e voltar para o passado, o INSS, quem chamou a polícia foi o governo Lula. Então, vamos dar um voto de confiança para eles, né? Quem chamou a polícia foi o governo Lula, foi exonerado o presidente do INSS e foi fritado o Lupe a ponto dele pedir demissão, porque o Lula não gosta muito de mandar embora ministro, uma característica pessoal dele, política, né? Então, vamos colocar ponto positivo e aguardar os acontecimentos, né? Em relação ao mensalão, eu poderia falar 5 horas sobre isso. Nós temos pouco tempo, você tem que ser bem pontual. Não, eu vou dizer o seguinte para você. Poderia falar 5 horas sobre isso, porque eu estudei profundamente isso. Você até me desculpa ter feito essa pergunta no final do programa. Não tem problema, isso aí. Porque eu quero a resposta, mas eu sei que vai ser pouco tempo. Nós temos 2 minutos. Eu escrevi um artigo sem edição, porque às vezes eu edito um pouquinho o conteúdo que vai no 247, que vai no Correio. O mesmo artigo eu tenho que dar uma editada para o Correio, porque o Correio tem um leitor um pouco mais conservador. Eu digo o que eu quero, não sou censurado, mas eu respeito esse leitor. Eu escrevi um artigo cujo título foi o mesmo, tanto para o portal 247, que está bem à esquerda, quanto para o Correio. Este PT não me serve mais. Esse é o artigo. E compartilho a ideia do Jacques Wagner, que disse o seguinte, em relação ao mensalão. Muitos companheiros, e não referiu-se apenas aos do PT, mas a todos aqueles que participaram, direto ou indiretamente, então tinha... A Petrobras estava fatiada, né? PT, PMDB, PP, PL, que tanto que o Valdemar foi preso, né? Se lambuzaram, né? Quer dizer, alguém que é eleito para cuidar da coisa pública, para fazer o melhor possível, alguém se lambuzou. Ou seja, o meu compromisso... Você é campineiro também, né, Tano? Não. Eu sou cidadão hoje. Eu sou de Presidente Prudente. Lá de Prudente, ok. Mas sou cidadão campineiro, ok. Eu sou nascido aqui. Quer dizer, eu não tenho compromisso com o mal feito, né? Eu posso, como você brincou comigo, posso ser polêmico, posso ser complicado, pode ser complexo, mas eu não tenho compromisso com o mal feito. Te conheço há muitos anos. Então, a minha opinião... Você é um homem de posições. A minha opinião sobre o mensalão foi alguém, inclusive as pessoas que eu conheço e de quem eu gosto pessoalmente, se lambuzou e mereceu tudo o que passou. Né? Ponto. Essa é a minha posição. O governo não interferiu para obstacular investigações na época do mensalão. Não houve nenhum tipo tanto que ele começou a investigação, o escândalo começou no primeiro governo Lula e terminou no segundo ano do governo da Dilma, com a condenação de muitos quadros do PT, inclusive. E não houve nenhum tipo de, por parte do governo, de interferência para mitigar. Então, a sua pergunta foi como o governo interage com isso. Eu acho que o governo portou-se como tem que se comportar. Então tá bom. Mas lugar de malfeitor, né, respondendo perante o Poder Judiciário, respeitado o devido processo legal e o amplo direito de defesa. Doutor Pedro Maciel, eu lamento ter feito essa pergunta no final, não quero parecer que eu estou cortando a sua palavra, mas você volta para depois a gente discutir essa evolução toda, inclusive, do devido processo legal desses eventos marcantes na história do Brasil. Pedro Maciel, daí onde estão os seus artigos, fala para os nossos ouvintes, telespectadores. Eu escrevo aos sábados no Correio, hoje tem um lá inclusive. Mas tem via internet, né? Não internet, tem, no Correio Digital. Site. Aos sábados, www.correiopopular.com.br e no Brasil 247, www.brasil247.com.br, ou você pode ir direto lá na barrinha do Google, né? Pedro Maciel, 247, tem 612 artigos. Está aí. E como mudou o editor, tem um outro cara lá, chama Pedro Benedito Maciel Neto, que é meu nome completo, com outros 200 artigos lá. Está aí. Caríssimo Pedro Maciel, obrigado pela sua presença. Foi um prazer. Está aí. Um pouco de política também, né? A gente conhecer ambos os lados, a direita, a esquerda, saber o que os grandes intelectuais da política brasileira pensam, né? Doutor Pedro Maciel Neto.
Gostou do Neto? Desculpe. Eu gosto de Neto Benedito Neto. Já é bom para a gente entrar lá no site. Eu tentei criar um nickname, né? Qual seria? Dito Neto. Dito Neto. Mas a CLM bloqueou. Claro. Eu e o Ítalo, Claro. Ítalo Barioni, a gente queria, nós bolamos, tem o Laranja Mecânica do Kubrick, então nós criamos a Abobrinha Mecânica. Tenho que encerrar, porque senão a gente estourou o tempo. Estamos no ar. Pô, desculpa. Tá, então vamos lá. Um break final e semana que vem a gente se fala. Até lá.